Homem-Aranha é aí um dos heróis mais queridos e amados dos quadrinhos e do cinema. Tudo isso porque é muito fácil nos identificarmos com ele, principalmente aí durante a adolescência e juventude, pois Peter Parker tem aí vários problemas muito parecidos com os nossos, né? Procurar um emprego, problemas financeiros por falta de dinheiro, ir para a faculdade, ter problemas de relacionamentos aí com o seu melhor amigo, a namorada, a garota que ele gosta. Então é muito fácil da gente se identificar com o herói. E aí aquela trilogia lá atrás do Sam Raimi, a primeira com o Tobey Maguire, mostra muito bem todo o processo de autoconhecimento e amadurecimento do Peter Parker e a transformação dele no Homem-Aranha para saber realmente quem ele é. E é isso que nós vamos ver aqui no vídeo de hoje, uma análise super completa para você. Mas antes, se você for novo por aqui, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Jocasta Maciel, é um prazer ter você por aqui e você está na nossa série A Mente Humana, onde eu faço análises aprofundadas aqui com conceitos de psicologia e filosofia para entendermos muito melhor aí os heróis. E se você gostar, eu já peço para você deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no nosso canal e, é claro, ativar o sininho, assim você não perde nenhum dos próximos episódios dessa série e todo o conteúdo aqui do canal, que eu sempre trago filmes, análises de séries, dicas, então você não vai se arrepender, te garanto. E se você gostar, é claro, compartilhe esse vídeo com os seus amigos para ajudar o nosso canal a crescer. Parker é um jovem adolescente nerd que sofre bullying na escola e tá meio perdidão sem saber quem ele é, quando de repente ele é picado por uma aranha que traz aí grandes poderes para ele e também, é lógico, grandes responsabilidades. E ele nada mais é do que a representação de toda pessoa comum com suas lutas diárias para sobreviver aí nesse mundo. Ele tem problemas reais que todos nós temos, seja lidar aí com os seus amigos, né, o Harry e a Mary Jane, que é a pessoa que ele gosta, ou até mesmo o lado de ser herói. E ele nunca consegue exatamente se estabilizar entre esses dois lados dele, o lado herói e o lado pessoal. Ele tá sempre tentando resolver os problemas e parece que às vezes nada dá certo. E nós também às vezes temos esse pressentimento na nossa vida. A gente luta e resolve um problema aqui, resolve ali e parece que as coisas só tendem a piorar. Essa é a realidade de Peter que a gente tanto se identifica, né? E nesse processo todo, ele acaba se perguntando ali, quem sou eu? Quem é o Homem-Aranha? E nós também às vezes fazemos esse tipo de pergunta pra gente, pra saber exatamente o que a gente quer, quem que a gente é. E isso nada mais é do que o processo de individuação que Jung explica. Isso quer dizer que é a busca do indivíduo para se tornar um todo, para se autoconhecer, para tentar saber o que ele quer, se realizar como pessoa, ser o processo mesmo de indivíduo. E é isso que Peter faz durante todos os 3 filmes ali do Homem-Aranha. Ele tenta descobrir quem ele é nesse processo de autoconhecimento. E a gente também pode aprender muito com isso e levar para nossas vidas, para saber se a gente está indo para o lado certo ou não. Nós podemos perceber aí que o Peter Parker tem o lado do pensamento, a função pensamento muito bem desenvolvida. Tanto que ele é um excelente aluno e ele adora ciência, esse lado intelectual mais nerd. Ele é muito bom e os professores chegam a admirá-lo também aí na escola, né, na faculdade. Porém, o lado dele do sentimento, que é quando ele se desenvolve para poder se relacionar com outras pessoas, é muito precário. Tanto que ele tem dificuldades para lidar aí tanto com os tios, né, a tia May e o tio Ben,
tanto que ele perdeu o tio justamente por uma conversa que acabou não saindo muito bem. Ele se culpa por causa disso, ele se sente mal por não ter conversado direito com o tio, e ele também não consegue às vezes se relacionar muito bem com a Mary Jane, que vira namorada dele depois, e com o próprio melhor amigo, o Harry. Então esse lado sentimental do Peter é justamente o que ele precisa melhorar para conseguir dar um rumo na vida. Isso fica atrasando ele o tempo inteiro, porque ele não sabe lidar com as pessoas, ele não sabe se relacionar com elas, e é isso que ele precisa se desenvolver. Mas o que é aí essa função, né, psíquica, função no cérebro? Então, nós temos 4 tipos de funções psíquicas, que são elas: o pensamento, o sentimento, a intuição e a sensação. E elas são aí para, na verdade, a capacidade da gente lidar com algumas coisas na vida, né? É o consciente ajudando a gente a lidar com os nossos problemas, digamos assim. E aí, elas são formadas em lados opostos, por exemplo, como o sentimento e o pensamento, eles são opostos, e a intuição e a sensação. Justamente por isso, se a gente desenvolve muito um lado, como o lado intelectual, o lado sentimental fica prejudicado. E é por isso que a gente tem que estar sempre tentando equilibrar. E nesse caso, os vilões do Homem-Aranha representam aí os obstáculos que ele precisa superar para conseguir desenvolver o lado sentimental, já que Peter tem o lado intelectual, como a gente já disse aqui, muito desenvolvido. Então, se você parar para perceber, todos os vilões ali do Homem-Aranha, tirando o simbionte, que é a própria sombra do Homem-Aranha, o restante são todos frutos de experiências científicas ou são os próprios cientistas que o Peter, inclusive, admirava de alguma maneira pelo intelecto, porque eles são todos muito parecidos com ele e até admiravam também o próprio Peter. E isso identifica ali o perigo de Peter em desenvolver somente o lado intelectual e se transformar tal qual esses vilões. E nós podemos perceber esses dois aspectos aí da individualidade de Peter no próprio traje do Homem-Aranha, que são nas cores azul e vermelho, que de acordo com a psicologia, o azul representa justamente o lado intelectual, a inteligência, a harmonia, né? Uma cor mais fria. E o vermelho é o seu oposto, que é o lado das paixões, do amor, do sentimento. Então, tá aí, não representa só a bandeira dos Estados Unidos, as cores da bandeira, mas da psicologia traz essa razão aí também da própria individualidade do Aranha. E dessa forma, Peter acaba passando os 3 filmes tentando entender esses dois lados, mas nunca realmente equilibrando eles. E é por isso que ele tem a sensação de que tudo está dando errado. E está dando errado mesmo, né? A gente viu aí nos filmes. Então, o que aconteceu? No primeiro filme, o Peter ele acabou ganhando os poderes, como a gente já viu, e aí ele usa isso como para se auto-beneficiar. Quando ele vai para a luta para conseguir o dinheiro que ele queria para comprar o carro, as coisas começam a piorar, justamente porque ele utilizou aquilo para um bem que não deveria, né? Ele não podia se beneficiar dos poderes para isso. Os poderes era para ele ajudar outras pessoas. Então, ali o caminho dele já começou errado. E as consequências disso foi o quê? Foi o problema com o tio Ben, e o tio acaba falecendo, que é um trauma que acaba ali levando o Homem-Aranha o resto da vida a refletir sobre aquele momento, aquela tristeza e aquela última conversa que ele teve com o tio, e que ele falou que ele não era o pai dele, né? Então ali a gente vê que aquela tomada de decisão de utilizar os poderes em benefício de si próprio já era um erro, porque os vilões de Peter também faz isso. O próprio Osborn, que é o primeiro vilão, ele é cancelado o experimento dele científico e ele resolve ir por ele mesmo fazer aquilo, se auto-beneficiando do próprio projeto.
Seguindo adiante, no segundo filme, Peter perde o controle do seu próprio tempo. Ele aí acaba não tendo dinheiro para pagar o aluguel, perde o emprego de entregador de pizzas, não tem tempo até para a própria tia May, não visita mais ela, nem o Harry. E também não consegue chegar a tempo nas aulas da faculdade. Então aqui nós vemos que Peter perdeu totalmente o controle sobre a vida pessoal dele, porque aqui ele estava só sendo herói, ele não conseguia mais desligar do trabalho de herói e deixou a vida consumir, todo o trabalho consumir o tempo que ele tinha. E isso também não é bom, como a gente já viu. Ou ele deixa um extremo muito grande ou outro extremo muito grande. E tudo isso prejudica porque ele tem que buscar o equilíbrio. E aqui Peter, né, imagina, nada tá dando certo na sua vida porque você tá trabalhando demais. E ele não percebe muito bem isso, só quando ele resolve desistir de tudo porque ele acha que o trabalho de herói é muito complicado e toma muito do tempo dele. Mas a verdade é que ele não tinha disciplina suficiente para poder levar os dois lados, que é o lado pessoal e o lado do Homem-Aranha, o lado do trabalho, né? Então aqui nós também podemos tirar uma grande conclusão em nossas vidas, que nós precisamos sim de equilibrar sempre. Muita gente acaba levando o trabalho como a vida inteira, não tirando momentos pessoais, um tempo para se dedicar ao lado pessoal e acaba sucumbindo a essa vida de não ter tempo para nada e acabam sendo solitários no resto da vida. Nesse momento até o próprio Peter se tornou ali solitário, ele se sente sozinho, já que ele não tem tempo para ninguém, ninguém tem tempo para ele, né? Ninguém dá a atenção que ele queria porque ele também não dá, né? Você precisa colher o que você planta. Então, ali o Peter ele se sente nesse momento e acaba repensando. E o que ele faz? Ele desiste de ser herói, ele resolve então virar uma pessoa comum e deixar os seus poderes de lado, né? Então ele fala, não, agora eu vou ter tempo só para minha vida pessoal e não vou mais ligar para esse lado herói, o que é um erro também. Nesse contexto, Peter ele acaba se sentindo muito triste, solitário, mal, e eu posso dizer até que no início ali de depressão, não saber exatamente quem ele é, o que ele estava fazendo, uma crise de identidade. Nesse momento também ele acaba apresentando ali fraqueza, ele volta a ser míope, perde os poderes, começa a ter insônia, ansiedade, tanto que ele resolve ir até ao médico para ver se não estava doente. E lá o médico diz uma frase muito importante para ele, que é insano não saber quem somos, nós perdemos a alma. E essa é uma reflexão para o próprio Peter, porque era exatamente isso que ele estava sofrendo. Ele estava sofrendo de não saber quem ele é, se ele era um Homem-Aranha, se ele era uma pessoa comum, o que ele queria e por que as coisas estavam tudo dando errado na vida dele. Ele acabou até perdendo os poderes justamente por não saber quem ele é. Então essa reflexão do médico aqui, né, que ele diz, não, com você o seu problema é porque você não sabe o que você quer da vida, você não sabe quem você é. E isso é horrível, é como se você perdesse a sua própria alma, ou seja, a sua essência, né? Então, Peter, sem saber exatamente o que fazer, ele vai de um extremo ao outro. Ele deixa de trabalhar como herói, ele desiste do trabalho de herói e vai viver só como homem comum, até fazendo um tipo de otimismo na cabeça dele para dizer que vai ficar tudo bem, que ele tem tempo para tudo agora, mas sem saber que é exatamente esse o erro que ele está cometendo, que é de levar as coisas como 8 ou 80. E quando ele finalmente precisa utilizar os poderes, ele não consegue, ele acaba até caindo de um prédio e se lasca todinho, fica todo quebrado, porque ele acha que só o otimismo vai dar certo para lidar com aquilo, quando na verdade não é simples assim. Por exemplo, quem tem problema de depressão, só otimismo não vai fazer muita coisa na vida dele, né? Precisa ir ao médico, precisa se tratar. É o caso de Peter aqui, eu posso até conseguir achar uma semelhança. Os poderes finalmente só voltam quando ele precisa salvar a Mary Jane. E aí o que acontece? Ele pensa,
nossa, mas eu preciso salvar a Mary Jane, porque eu preciso dos meus poderes e eu preciso ter ela na minha vida. E a Mary Jane é uma das pessoas responsáveis para colocar o Peter no caminho do sentimento, porque ela é quem o Peter é apaixonado, ela é a grande paixão da vida dele, né? E ela traz esse lado sentimental muito bem desenvolvido, que é o lado que o Peter não tem. Então, quando o Peter precisa utilizar os poderes, que é do lado intelectual dele, para salvar o amor da vida dele, então essas duas coisas se conciliam na cabeça dele, e aí ele percebe que não precisa ser um extremo de ou é um ou é outro, ou eu sou herói ou sou homem comum. Ele pode se equilibrar as duas coisas. Porém, quando finalmente parece que está tudo se encaminhando para dar certo, Peter consegue estragar tudo em Homem-Aranha 3, porque ele acaba ali levando muita fascinação e querendo cada vez mais o poder, a fama, o sucesso do próprio Homem-Aranha. Tanto que ele não consegue nem ter empatia pela Mary Jane com o problema na carreira que ela está passando, a crise que ela está tendo, né? Ela foi demitida do teatro que ela estava participando e acaba encontrando outro emprego no restaurante. Então o Peter, ele tá nem aí de novo para os relacionamentos dele, ele tá só querendo se gabar e cada vez ter mais fama, mais poder, indo pro lado negativo, o lado sombrio, digamos assim. E isso fica muito claro quando o simbionte acaba possuindo ele, porque ele já tá todo poderoso, ele já tá se sentindo grande, e o simbionte, ele justamente ali ataca, né, pessoas que já estão com esse quesito de querer ter poder, de serem poderosas, justamente para ele conseguir aí ficar cada vez mais forte. E é exatamente isso que acontece em Homem-Aranha 3. Peter tá tão perdido nesse contexto que ele chega até a armar ali um próprio pedido de casamento para Mary Jane, sem saber o que ela estava passando, só olhando o lado dele, se gabando por estar ali todo momento tendo fama por causa do Homem-Aranha. Então ele não está conseguindo novamente separar ali o profissional, que é o lado do herói, com o lado pessoal dele. Tanto que a própria Mary Jane percebe isso e pergunta para ele, né, quem foi que beijou a Gwen naquela tarde, né? Será que foi o Homem-Aranha ou foi o próprio Peter? Porque ela também sabia que ele estava ali confundindo as coisas, estava trazendo esse lado do Homem-Aranha de novo, o lado profissional para tudo, né? Ele não sabia mais distinguir o que era cada coisa. E se imagine aí na pele da Mary Jane, né, gente? O beijo que era tão famoso, que ela gostava tanto, depois acabou sendo traída, digamos assim, na frente de todo mundo, por causa da Gwen. Mesmo que seja o lado aranha falando, ali mexeu com o sentimental dela, já que ela tinha esse lado, tem, né, esse lado bem mais desenvolvido do que o próprio Peter, e já estava passando ali pelos problemas pessoais dela, né? E logo depois disso, nós vemos que Harry acaba forçando Mary Jane terminar com o Peter. E ela faz isso, acaba o relacionamento deles por causa disso. E aí, Peter fica totalmente transtornado e vingativo. Então, ele vai, convida a Gwen para o restaurante que a Mary Jane trabalha e lá faz um espetáculo de dança como se fosse um tipo de vingança contra a Mary Jane. E nesse momento ele fica tão poderoso, mais vingativo, que acaba ali brigando com os seguranças e depois ele bate na própria Mary Jane. E nesse momento ela olha para ele e pergunta: quem é você? Porque ela sabia que aquele não era o Peter que ela estava acostumada a conhecer. E ele responde: eu não sei. E aqui nós voltamos tudo de novo com o conceito de quem sou eu, que é a primeira frase que ele fala lá no início do filme, quem sou eu? E aqui ele também não sabe o que ele está se tornando. Ele acabou batendo na pessoa que ele mais gostava na vida, que era a Mary Jane. E sem muitos motivos reais, porque aquela vingança não deveria existir. Outra hora também é quando ele acaba achando que matou o Homem-Areia e acaba falando para Tia May que o Homem-Aranha matou
o Homem-Aranha. E a Tia May questiona, não, mas o Homem-Aranha não mata, ele não é o Homem-Aranha. Isso não é uma coisa que ele faria. Então aqui ele tá sempre tentando ser lembrado por essas pessoas que são do lado sentimental, como a Mary Jane e a Tia May, de que aquele não é o Peter, que ele precisa saber quem ele é, né? Que aquele também não é o Homem-Aranha que ele deveria ser. Então esse processo inteiro vai se repetindo até que ele consiga, né, encontrar de novo o equilíbrio na vida. Ele tá sempre indo de um extremo ao outro. E isso é ruim e, consequentemente, a vida dele parece que não vai pra frente. E essa é a sensação que a gente tem de estar sempre dando tudo errado na vida. Esses são problemas psíquicos da mente do Peter, que ele precisa resolver para as coisas começarem a dar certo. O que eu recomendaria aqui para o caso do Peter seria ele realmente fazer uma terapia, né? Ir ao psicólogo, se fosse possível, porque ele necessita disso, ele precisaria sim de um tratamento. Afinal, se a gente for analisar as bases de Peter, ele conseguiu esses poderes quando ele ainda era um adolescente. E essa fase é uma fase muito difícil na nossa vida, é a fase que a gente está começando a se identificar e também a ter muitas responsabilidades. As responsabilidades do Peter não era só com os poderes de herói, mas sim com a própria vida. Ele precisava saber quem ele é para conseguir um emprego, né, conseguir manter a casa. Ele passava por problemas financeiros, passava por problemas de relacionamento também e via a própria Tia May ali, né, precisando da ajuda dele. Ele não tinha muito o que fazer, ele também tinha que ir para a faculdade. Imagina ter que lidar com tudo isso ainda sendo um adolescente com seus hormônios alterados. Resolver todos esses conflitos sozinho é muito difícil, tanto que a própria Mary Jane fala pro Peter em uma cena que todo mundo precisa de ajuda algum dia na vida, até mesmo o Homem-Aranha, e ela estava certa. Ele precisava de ajuda naquele momento, ele não ia conseguir fazer tudo sozinho, e ninguém consegue, né? E no auge que Peter não sabe quem ele é, o simbionte transforma ali a roupa dele em preto, que também tem um grande significado. O preto significa aí na psicologia uma cor que representa o luto, o mistério, o poder e o medo. Então são coisas ali que estavam acontecendo na vida de Peter, né? Ele estava tomado pelo poder novamente. Então é interessante ver também como as coisas sutis acontecem no filme, até mesmo na cor do traje. E então, quando Peter percebe que não é mais o mesmo, ele precisa lutar contra sua própria sombra, que é representada aí pelo simbionte Venom, mas também podemos considerar o próprio conflito psicológico do quem sou eu, desde a primeira fala do filme. E só assim ele vai conseguir aí se perdoar pela culpa que ele sente da morte do tio Ben e também conseguir desenvolver melhor o lado sentimental, tentando equilibrar aí com o seu lado intelectual da função pensamento. Mas isso não é realmente concluído nesse filme, né, o Homem-Aranha 3. Então a gente não sabe realmente o que aconteceu depois, porque veio outras franquias aí de Homem-Aranha. E aí, você já descobriu qual que é o seu lado sombra? Eu quero saber, me conta aqui nos comentários se você sabe, se você fica transtornado e acaba perdendo a linha aí do caminho, qual que é o certo e qual que é errado, e começa a dar tudo errado na sua vida, assim como o do Homem-Aranha. E se você gostou desse vídeo, então ativa o sininho, porque no próximo episódio nós vamos adentrar um pouco mais aí na vida do Homem-Aranha e entender como que os vilões influenciam aí na vida do Peter Parker. Então já deixa o seu like aqui embaixo e também compartilha esse vídeo com seus amigos para ajudar o nosso canal aqui a crescer. Muito obrigada, que a força esteja com você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!